Então, sejam bem-vindos. E hoje nós estamos aqui finalizando esta sequência de chakras que eu resolvi falar aqui com vocês. Então, resolvi falar dos 7 chakras e acho isso um assunto bastante importante porque deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Os chakras, nós precisamos compreender os chakras para além daquilo que normalmente se fala sobre chakras. E os chakras são um assunto extremamente interessante, não só interessante, mas importante essa compreensão para o nosso processo de crescimento pessoal, para a nossa espiritualidade, para que a gente possa entender, diagnosticar onde é que nós estamos presos. Então, quando nós jogamos uma Halila, nós vamos perceber que muitas vezes os jogos, principalmente quando você joga mais de uma vez, que você tem uma tendência de estar circulando determinadas casas, que está ali sempre às voltas com algum tema da sua vida, não importa a situação. Isso é muito importante da gente perceber, porque nós costumamos dar justificativas para os nossos desafios por causa de situações externas a nós. Então eu sou assim porque isso aconteceu assim ou assado, eu não estou bem nesse trabalho porque o meu chefe é complicado, eu não estou bem naquela outra situação porque fulano, por exemplo. Então a gente tende a projetar, ou nós tendemos a negar. Então cada um vai usar o seu mecanismo de defesa mais específico para si mesmo. Então nós vamos observando que nós vamos circulando ao redor de temas na nossa vida. Então seja no trabalho ou seja na questão familiar, você vai ter os mesmos assuntos, o mesmo tipo de comportamento, de baixa estima, por exemplo, ou de tentativa de controle. Isso vai aparecer nas diversas situações, que são as nossas estruturas de ego, que são os nossos jeitos de assimilar a vida e que a gente vai arrastando por aí como uma crenças, como uma visão de mundo. Os nossos problemas, a gente carrega eles para todos os lados. A nossa mochila de egos e problemas, elas caminham nas nossas costas, independente de onde você esteja, causando os mesmos tipos de problemas. E o chakra, nisso que eu estou falando aqui, ele é o estado de consciência. Ele não é um lugar físico no seu corpo. Então, essa ideia de que eu vou ali regularizar os meus chakras, vou lá, isso também tem algum efeito? Sim, de harmonizar e liberar algumas energias, mas o mais importante no trabalho com os chakras é a compreensão do seu comportamento, daquilo que você está trazendo de bloqueios que tem a ver com os chakras. Então, o primeiro chakra tem a ver com as questões da sobrevivência. Então, não é porque o chakra está bloqueado que você tem problemas de sobrevivência, porque você tem problemas de sobrevivência que seu chakra está bloqueado, é o contrário. Então, é porque a minha percepção é desta maneira, é porque eu vibro no medo, que eu vibro na escassez, é que o meu chakra ele fica impossível de passar essa energia. Então, o chakra é como se fosse uma roda, né? Ele é uma roda, inclusive o nome chakra significa roda. Então, ele é uma roda que gera energia e que transmite a energia. Então, vamos imaginar que um fluxo de um rio aqui, e aqui tem uma roda d'água, sabe aquelas rodas d'água? Não sei se vocês conhecem, onde que se gera energia. Na casa do meu avô tinha uma roda d'água dessa que produzia, não energia elétrica no caso do meu avô, mas energia mecânica, porque com aquilo ali ele tinha um moinho. Então todas essas rodas que rodam, elas geram algum tipo de benefício lá em fazenda, né? Assim, em roça, de sítio. Então ele pode produzir energia, ele pode moer milho, grãos. Então ele produz isso ali porque vem a água e movimenta isso aqui e ali passa, e a água continua passando. Então o chakra é a mesma coisa, ele vem essa energia que vem da Kundalini, de baixo, do primeiro chakra, que é uma energia potencial que todos nós temos.
ela começa a subir, roda, produz algo ali e segue. Então, se o meu jeito de ver a vida tá ali, naquele ponto, tá com algum bloqueio, essa roda tá emperrada. Então, eu tanto mexo na roda em si, quanto eu mexo naquilo que eu percebo em mim, de tomada de consciência. E toda vez que você toma consciência, que você se dá conta verdadeiramente, não intelectualmente só, mas que você tem realmente uma consciência do que está acontecendo com você, você libera dá espaço para o seu verdadeiro ser possa ali agir em vez do ego, e ali a energia é liberada. Então, pensando dessa maneira, nós não vamos funcionar em termos de um único chakra. Todos os chakras, eles são necessários. Então, não adianta eu estar com lá o sexto chakra totalmente aberto, que é o chakra que eu falei do nosso último encontro, na semana passada, que é o chakra da intuição, onde você percebe, a sua percepção sutil, que você entra em contato com esse mundo sutil. Não adianta eu estar com esse chakra totalmente aberto, com os outros não trabalhados. Então, o que equivaleria com isso, por exemplo, a você ter uma intuição muito grande, ou ter inclusive mediunidade, que a mediunidade está aí, e a gente já viu muitas pessoas que são realmente médiums, que têm uma capacidade de percepção extra, de percepção extrasensorial muito ativada, muito aberta, mas são pessoas desequilibradas. Então nós já cansamos de ver isso, inclusive nos hospitais psiquiátricos estão cheios de gente assim, que tem este chakra completamente aberto, beirando a loucura, que aí a loucura entra, porque o resto dos outros chakras não está em equilíbrio. Então não adianta eu ter esse chakra totalmente aberto, sendo que os outros não estão abertos, não estão fluindo a energia, não adianta. Então eu estou com esse chakra aberto, sou um grande médium, ou seja, eu vejo as coisas, eu percebo as coisas, mas o meu coração não está aberto. Então o que adianta esse chakra aberto se a sua a capacidade de percepção, de vazio, de presença, de empatia, ela não existe? Então eu posso ser um grande manipulador, ou até mesmo uma pessoa muito louca, maluca da cabeça, e inclusive ser internado em hospitais psiquiátricos, porque esse meu sexto chakra, ele está em total desequilíbrio, mas aberto, de um jeito desequilibrado. Então nós devemos entender que os chakras, eles são rodas, e eles fluem a energia ao longo de um circuito de energia, trabalhando determinados pontos em cada estado de consciência nosso. Em cada estado onde nós vamos sutilizando e saindo do estado de necessidade absoluta só de sobreviver, e a gente vai navegando e conhecendo outras realidades. Então é como se fosse uma pessoa que sempre morou numa cidadezinha muito pequena, na roça, que ali a única coisa que ele aprendeu ali é aquela coisa da roça, da enxada. Então ele tem uma vivência ali muito harmônica, vamos colocar em harmonia. Mas um dia esse menino, esse adolescente que estava ali trabalhando e tudo, ali naquela situação, ele tem o desejo de buscar outras coisas. Então ele vai buscar outras coisas. Então ele sai dali e ele vai viver uma vida da cidade. E ali na cidade ele vai aprender outras coisas, ele expande a consciência, ele aprende outras coisas, ele começa a ter outros tipos de sonhos. Depois ele tem uma vida adulta que ele precisa tomar conta, então ele tem outras realidades para lidar, que é o terceiro chakra, que é o chakra do poder. Então eu preciso fazer minha casa, eu preciso sustentar a minha família, não dá para eu ser tão adolescente mais, então eu preciso de fazer de ganhar mais dinheiro, de ter mais autonomia, de parar de depender dos meus pais e sustentar os meus filhos que estão nascendo. Aí depois você vai para o coração, e o coração vai exigir de você mais empatia, porque você não pode ser só trabalho, você precisa também de ter silenciar a sua mente, de estar mais em harmonia com as suas emoções, com o seu coração. E depois você começa a perceber a importância do que você fala, de colocar sabedoria. Então você vai amadurecendo, evoluindo.
e ali depois você começa a perceber estas realidades sutis, e ali você começa a lidar com essas energias desse sexto chakra, e ali nós chegamos no último chakra. Então, eu falei assim numa sequência, de uma sequência que normalmente acontece quando a gente vai amadurecendo, mas é claro que cada ser humano, ele tem uma individualidade, uma característica, umas características inclusive de vidas passadas, veio com habilidades diferentes, então nós vamos ver pessoas muito pequenas, com o sexto chakra, por exemplo, totalmente aberto, com muita intuição, com muita mediunidade, e a gente vai vendo pessoas geniais em alguma coisa, mas não necessariamente em equilíbrio. Isso que a gente precisa compreender. Então, e aí eu estou reforçando a importância do equilíbrio desses chakras, de todos esses chakras estarem em equilíbrio. E aí nós chegamos no último chakra. Então esse último chakra, esse aqui, que faz essa conexão com o divino, onde você, na verdade, o que acontece ali veja bem, gente, eu estou falando de vida comum, tá? Não estou falando de um mestre iluminado, eu estou falando de nós mesmos, tá? Então, o que acontece quando a gente começa a trabalhar esse chakra? Ou essa percepção aí começa a estar presente em nós. Então, em algum momento da nossa vida, a gente começa a se abrir para essas realidades sutis e para estas perguntas transcendentes tão importantes, e nós começamos a observar a vida de um outro ponto de vista. Então chega uma hora que você fala assim, nossa, mas será que é só isso? O que é? Qual é o sentido da minha vida? Nós começamos a indagar sobre questões que hoje em dia são até muito colocadas na internet, sobre que a vida é uma matrix, da impermanência da vida, de que esse universo é uma ilusão. Então, nós estamos em contato com não sei se todos, ou se é dentro da minha bolha, porque sempre, quando a gente fala nós, a gente sempre está falando de uma bolha, né, gente? Então, assim, na bolha espiritualista, então nós temos aqui uma conversa comum entre essa bolha, um assunto da não dualidade, da dualidade do universo. Nós começamos a questionar sobre o bem e o mal, sobre como que Deus deixa que o mal aconteça dessa maneira. Então, assim, essas indagações, elas começam a surgir, a princípio, nesta realidade de buscar culpados, nossa, né, egóica. Por que Deus deixa? Se eu fosse Deus, eu não faria assim. Eu não permitiria que o mundo fosse dessa maneira. Se eu fosse Deus. Então, o que acontece aqui é que nós começamos a perceber nesse chakra justamente esses mistérios. A gente começa a tocar nesses mistérios e entender que tudo faz parte. Nós começamos a entrar em contato com essa energia da totalidade. E dessa energia, e começa a perceber para além desta dualidade de bem e mal, de A ou B, de claro, escuro, de todas essas dualidades que a gente percebe, do denso, do sutil, que fazem parte da nossa existência. Então, e que nos incomoda tanto, porque a dualidade ela é incômoda quando você olha para ela assim tão diretamente, e que nós começamos a achar que não faz sentido uma pessoa ser assim e o outro ser assim, porque a gente está olhando com este olhar aqui de ego ainda. Então, esse chakra vai nos colocar em contato com uma perspectiva além disso, de uma perspectiva transcendente, de aceitação da vida como ela é e de entrega dessas questões, dessas decisões na mão de Deus, do Supremo, e esse entendimento desse mistério, ou melhor, aceitação do mistério. Então aqui, em algumas culturas nativas, várias delas, ou talvez todas de uma maneira geral, como elas não são culturas muito racionais, nós temos uma explicação, ou digamos, ou uma humildade em relação a isso. Então, no xamanismo norte-americano, nós vamos chamar do grande mistério, o grande espírito, o grande mistério. O grande mistério é isso.
Então, eles se rendem ao grande mistério. Eles não tentam decifrar o grande mistério. Eles se rendem. Isto é o grande mistério. Então, me cabe aqui apenas viver. E aqui, neste chakra, a gente começa a entrar em contato com este grande mistério. Com este mistério que nos incomoda, E ali nós vamos ter alguns comportamentos. Aí que tá o ponto. O comportamento que eu já tinha falado no chakra anterior e que aqui se intensifica, que é o comportamento de não quero isso, não quero. Eu não aceito o grande mistério. Eu não aceito essas coisas do grande mistério. Eu não aceito. Eu quero entender. Mas eu quero entender com o meu ego. Então, eu quero entender, eu quero explicações. Então, é do jeito que a gente faz na nossa vida egóica. Eu quero explicações. Me dê explicações aí, me explique. Porque se eu estivesse no seu lugar, não faria assim. Você fez errado, Deus, você fez errado. Vou ter uma conversa séria com você que sente-se aqui do meu lado, porque do jeito que você fez, está errado. Então, nós temos aí um grande perigo de uma arrogância. Ou, por um lado, uma arrogância, uma não aceitação. E, por outro lado, uma espécie de compreensão. Eu entendo destas coisas. E ali você entra na polaridade oposta, um orgulho. Todos dois são meio orgulho, porque eu tô com orgulho tanto que eu questiono o grande mistério. E outra polaridade disso é, eu entendi. Ai, nossa, eu sou um ser iluminado, eu entendi essa história. Então, se eu entendi essa história, eu estou superior ao outro que ainda não entendeu. Então, olho para aquele outro que não entendeu com aquela arrogância, com aquela superioridade que pode ser velada. Ela pode ser, ela não é uma superioridade às vezes falada, mas às vezes é. Então aqui nós temos os lugares de gente que se apodera do espiritual, no sentido de que sou eu que sei. Então este é um caminho que você tem que seguir. Então aqui está o lugar dos gurus, dos falsos gurus, não estou falando de todos os gurus, mas naquele lugar que você teve um vislumbre dali e ali você começa a mercantilizar, digamos assim, aquela percepção, aquela sutileza dessa percepção. Então, nós temos aqui muitos desafios na abertura desse chakra, que é o que nós fazemos com a grandiosidade da percepção da espiritualidade verdadeira e autêntica. O que ela faz conosco primeiro? Como é que nós conseguimos lidar com essa luz que dissolve a gente, que realmente essa luz dissolve, e nós conseguimos lidar com a vida depois dessa percepção? Porque, às vezes, a maioria das vezes, as pessoas têm pequenos vislumbres disso. Na vida comum nossa, nós temos pequenos vislumbres. Enquanto você não for um iluminado que estabeleceu a sua energia ali, nós corremos esse risco. Então, digamos que todo mundo corre esse risco, porque os iluminados são muito poucos. Então, nós todos vamos correr esse risco de um orgulho, de estar em tal ou qual posição, de uma imposição da sua ideia ao outro, de um lugar especial, digamos assim, e o outro risco é de uma depreciação da vida. Isso eu tenho observado e falado bastante, e isso tem ficado claro, cada vez mais claro na minha cabeça, mas digamos que é um processo de construção ainda para mim, de olhar a vida com essa reverência e com essa sacralidade, que quando você percebe essa visão da totalidade, você tem vislumbres dessa totalidade, que você acha que tudo é uma ilusão, e em certo sentido sim, mas a ilusão é da nossa mente e não da vida em si. E quando a gente não quer cumprir o seu papel neste lila, que é esse lila, este lugar onde nos é colocado, quando você começa a não querer, e nesse meio espiritual existe isso, eu não quero mais fazer essas coisas ou aquelas coisas, isso parece pouco espiritual, isso, aquilo. Então eu quero até colocar
aqui uma frase de um livro que eu acho lindo, que chama A Chave dos Labirintos, de Aceli Rovelac, que eu nem sei se esse livro está disponível assim à venda, porque era de uma pessoa que eu conheço que escreveu esse livro. Então, é uma história, contando a história. Uma história, e ela diz, numa parte dessa viagem pelo que ela chama de labirintos, que são os chakras, ela fala, o mestre fala para a pessoa que está percorrendo, que o mestre do viajante é o próprio caminho. Então, viajantes somos todos nós, nessa jornada de abertura, nessa jornada de expansão. O mestre do viajante, de quem percorre isso, de nós mesmos, é o próprio caminho. O que significa isso? Que o grande mestre da nossa existência é a própria vida. É nós na vida. É muito bom você ter a nossa vida. Isso não tira o fato de que existam mestres. Eu mesmo reverencio muitos mestres que trazem esse conhecimento, que já percorreram este caminho, mas a vida é também sua mestra. Então, aquela experiência que você tem que enfrentar lá no seu trabalho, aquela experiência que você precisa enfrentar com os seus pais doentes e envelhecidos, com seu filho com problema, aquela experiência de que você tem com você mesmo, de lidar com as suas emoções, de perceber-se vibrando em determinadas emoções e não se identificar e trabalhar. Tudo isso são os mestres do nosso caminho. Nós estamos lapidando, num processo de lapidação. Então, a vida, não existe um lugar onde você estabelece ali e ali você adquire propriedade. Não existe propriedade no mundo da consciência. Eu comprei essa terra, ela é minha. Então depois o meu filho herda, mas essa terra é minha. Então eu vou demarcar ali com o meu espaço e essa terra fica demarcada para mim para sempre. Até o dia que eu quiser vender, desfazer dela. Não. Os estados de consciência não têm atestado de propriedade. Um dia eu posso vibrar com o coração muito aberto e sentir uma vacuidade e daqui a 5 minutos eu perdi esse estado. Porque ele requer uma atenção constante, ele requer um estado de presença constante. Então, não é porque eu tive um vislumbre ou tive até uma experiência mística fortíssima que eu estou estabelecido ali, que eu estou ali como um lugar garantido. Enquanto não houver uma iluminação muito, muito assentada, uma perda realmente inteira da sua estrutura de ego, nós vamos indo e vindo. Nós temos vislumbres de iluminação e voltamos à densidade. Então, é como se a gente estivesse acordando e dormindo de novo. Acorda, o despertador toca, você acorda, percebe, uau, estou levantando e daí a pouco está dormindo outra vez. Então, é isso que a gente tem que ter consciência, que nós não estamos estabelecidos nestes lugares. Então, a vida é a nossa experiência. E aqui, a vida nos coloca nesse, e mesmo que você esteja nesse lugar muito iluminado, a sua experiência, ela não pode ser de acomodação, ela não pode ser, você vai fazer aquilo que seu espírito te pede para fazer. É viver não de acordo com o seu ego, mas de acordo com a orientação do seu espírito. E se então, tem uma frase do budismo que é assim, no começo eu cortava lenha, fazia comida, antes da iluminação eu cortava lenha, fazia comida, arrumava a casa. Depois da iluminação eu cortava lenha, fazia comida e arrumava a casa. Então não é um lugar especial onde você se retira, você vai estar mais alinhado com o propósito da sua alma, mas naquele papel que a vida te pôs para executar. E esse papel pode ser sempre de uma pessoa, da alma, o que a alma está te pedindo. Não tem tenho que abrir uma grande escola, eu tenho que abrir não sei o que, eu tenho que isso. Não. Eu só tenho que estar alinhado ao meu propósito de alma. Então, o que o seu propósito de alma está te pedindo? Então, o que existe ali é um alinhamento e uma reverência de sacralidade a tudo que existe. Então, quando a gente está perdendo essa sacralidade,
esse sentido de gratidão, esse sentido de contemplação em relação a tudo que existe, a essa aceitação da vida como ela é, a aceitação das polaridades, a aceitação de tudo sem uma briga interna, uma rendição ao grande mistério. Ali sim nós estamos nos abrindo para estabelecer a nossa energia ali em harmonia neste chakra. Caso contrário, a gente vai entrar numa guerra, num conflito de querer mudar, de querer consertar, de querer salvar. Então, e essa energia que a gente precisa ficar atenta, essa necessidade, essa ansiedade Então é um lugar muito complexo, né, gente? Porque eu preciso ser aquilo que sou em essência. E então, se a sua essência está te chamando nesta direção, você vai ser isso, mas é um estado de ser. E, ao mesmo tempo, essa neutralidade, essa equanimidade em relação a tudo que é. Então, nesse lugar aí, vocês têm que estar com muita atenção qual é esse lugar para que a gente não caia numa negação da vida. Eu não quero essa vida ir numa arrogância, numa superioridade e numa omissão. Então, ali também de não estar. Eu rejeito isso e ali eu estou numa rejeição e omissão, ou então eu estou numa atitude de fazer muito egóica. Então é o não fazer, mas também é o fazer no não fazer. É o fazer, quem está no não fazer é o ego, e quem está no fazer é a essência. Então os fazeres nessa vibração ali são os fazeres comandados pela sua essência e não pelo seu ego. E o que seria um fazer comandado pelo ego? Por exemplo, estou diante de uma situação e ali eu estou impactada nessa situação porque eu estou com muito medo. Sempre a gente tem que entender a emoção. Então, se tem uma carga emocional muito grande, é ego, não tem jeito, gente. Se tem eu vou fazer porque eu estou com muita raiva daquilo. Eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu estou com muito medo. Com muita raiva, essa energia de raiva, né? Se eu vou fazer porque eu tô com muito medo, então eu preciso lá, eu preciso salvar, eu preciso consertar, eu preciso isso, preciso aquilo. Ou eu vou fazer porque eu tô com medo. Sempre tem ou medo, ou raiva, ou competição ali. Então, isso tudo é ego. Estes fazeres, a gente, lá no xamanismo tolteca, a gente fala, é melhor não fazer. É melhor parar. Pare, stop. Para, reflita, observe as suas emoções antes de partir para uma ação que vai gerar problema depois. Porque esse tipo de ação, ela gera karma. Porque ela tem consequências. Então, tudo que nós fazemos por um excesso, por uma carga emocional muito grande, nós podemos fazer de uma maneira totalmente errada do que deveríamos estar fazendo. Porque a gente está na emoção. No ego mesmo. Mas, então, se essa emoção, ela é percebida, ela é sentida, e você acalma, e você acolhe, e você trabalha com isso, e aí surge um outro fazer. Qual fazer? Porque você está na vida. Então, por isso que vai surgir estes fazeres. Mas esses outros fazeres, eles estão muito mais alinhados com a sua essência. Então, eles nascem de um jeito diferente. A motivação, ela é outra, e qualquer um de vocês que se prestar atenção vai perceber isso, quando a sua ação é como se ela tivesse um sentido de espontaneidade não egóica, né? Uma espontaneidade, você foi impulsionado para ir naquela direção, você foi ali e ali se intuiu, alguma coisa aconteceu, você encontrou, então surge ali um movimento, surge algo, e ali você adere àquilo ali que seguiu. Ela não nasceu para uma compensação. Não nasce de uma compensação. Eu acho que a palavra melhor é compensar. Então não nasce de compensações. Eu estou compensando a minha raiva, então eu vou fazer isso, ou estou compensando o meu medo, estou compensando isso, estou compensando aquilo. Então, até porque eu vivo falando nos meus vídeos que compensação não é cura.
Então a gente tenta equilibrar na compensação, mas a gente não significa que nós estamos curando o ponto. Eu posso ter muita baixa estima e achar que ter vindo de uma família com poucos recursos e tem uma baixa estima relacionada a dinheiro, aí eu fico milionário, mas eu não curei isso aqui. Só por fato de eu ficar milionário não significa que eu curei a minha baixa estima. Eu posso ser um milionário com baixa estima, do mesmo jeito. Então, compensação não é cura, não é eu dando aquilo de uma maneira super externa para compensar o que eu não tive, é que eu vou curar. Eu preciso curar. Então a ação é a cura primeiro e depois, aí para nascer a ação espontânea, a ação, estou chamando de espontânea, não sei nem se o nome está muito adequado, mas a ação que ela é menos egóica, que ela nasce, que ela surge, que aí você, que tem mais a ver com a sua essência, e ali você pode aderir, e você vai aderir vai tomar aquela ação e vai seguir naquela direção, porque o comando é da sua alma. Então, nesse chakra, a grande atenção é essa. A grande atenção é como que a gente lida com como que esta visão de Deus, essa visão do transcendente, essa compreensão disso vai interferir na sua vida. Ela vai te dar uma sensação de que eu sou Deus está fazendo tudo errado, então não quero mais, ou eu tive um vislumbre disso e ali eu começo a ficar orgulhoso e superior e rejeitando a vida. Então observem isso. O resultado de um processo de quanto mais iluminado é um resultado de humildade. Humildade em relação a quê? Até aí a gente precisa compreender. Então quer dizer que toda aquela pessoa humildezinha, ali ela está iluminada? Não, às vezes ela só está com baixa estima e ela está adotando aquela atitude ali subserviente. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Quando eu estou falando aqui humildade, é uma rendição à vida. Estou falando de render-se à vida. Rendição. Tem uma palavra inglesa, né, da rendição que eu achava tão bonita, mas eu esqueci como é que ela é aqui agora. Esqueci a palavra, quem sabe inglês aí, lembra para mim que eu esqueci. Então, rendição, que tem a ver com essa humildade. Eu me rendo à vida, eu me rendo à vida, eu aceito a vida, a minha vida. É a capacidade de aceitação, estar presente, estar ali. Eu aceito a experiência que eu tive, eu aceito os pais que eu tive, eu aceito a experiência que passei, porque não é fácil isso. Então, assim, se a pessoa teve uma vida difícil, de sofrimentos, de perdas, de faltas, aceitar a vida, ela não é fácil. Então, aí está o grande desafio. Aceitar com o coração aberto aquilo que é, aquilo que foi, aquilo que é. Aceitar o seu passado tal qual foi. Aceitar o que virá tal qual é. Aceitar o presente tal qual é. Com o coração aberto. Com o coração na experiência. Com o coração na contemplação. Com o coração na... Tudo é Deus. Então essa é a compreensão. Tudo é Deus, é a devoção que move esse chakra, é aquela atitude devocional de quem está a serviço da vida. E ali nós não estamos ali, nós estamos a serviço da vida. A vida se serve de nós para expressar-se. Então eu estou a serviço da vida. Então a minha contribuição é estar a serviço sendo quem eu sou. A sua contribuição é ser quem você é completar o seu processo de individuação, é permitir que ele aconteça na linguagem psicológica e junguiana, é permitir que o si mesmo, que é você, esteja no mundo sendo quem você é. Então eu sendo eu quem sou, eu não posso comparar com o outro, eu não posso ficar querendo aquilo, porque eu vim para ser isso. Então essa atitude de servir, que ela é muito impressionante em quem tem essa atitude devocional, que olha para aquelas pessoas que são verdadeiros devotos, que são verdadeiros místicos. Então, e você vê ali uma atitude de entrega.
uma atitude de rendição à vida. Não, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para servir. Servir a vida, não é servir fulano ou ciclano. É a vida, é a vida. Não é servir, é aquilo que a vida te colocou para servir, para você fazer. Então, recomendo aquele livro que eu li na adolescência e que acho que muitos de vocês talvez tenham lido, Siddhartha, de Hermann Hesse. É um romance pequeno, lindo, precioso, onde ele vai fazendo os papéis que a vida vai colocando para ele. Ele vai ali assumindo os papéis que a vida coloca para ele com essa total atitude devocional. Então ele era comerciante, depois ele foi não sei o que, não sei mais o que, e tudo estando a serviço da expressão da alma, a serviço da experiência da alma. Então cada atitude é uma atitude devocional, cada passo do caminho é um passo de cura e é um passo de conexão. É o mestre do caminhante, é o próprio caminho, aquilo que ele é solicitado a fazer. Então, cada vez que você é solicitado, você se entrega naquilo e experimenta aquilo. Isto é muito poético e muito lindo para falar e muito difícil de fazer. Então, é um desafio de todos nós, a cada hora que a gente está vivendo a vida, com os desafios que forem, com as coisas. Então, é retomar para dentro e ouvir essa voz interna e reconectar-se com o seu ser interno, com essa vacuidade do coração, que nos possibilita esse estado de presença, essa vacuidade, que eu já falei lá no chakra cardíaco, essa vacuidade, esse vazio no coração, esse soltar aqui, porque é como se a nossa vida fosse uma fogueira. Imagina uma fogueira, gente. A fogueira tá ali, pegando fogo. Aquele fogo aquece você. Você tá ali do lado do fogo, em conexão. De repente, joga uma papelada lá dentro, meio úmida, e dá aquela fumaça horrorosa. E você tosse, e aqui você não enxerga mais nada, não enxerga fogo, só tudo, o olho ardendo, e você fica cheirando de fumaça, e aquela confusão, aquela coisa. Isso é a mente em relação ao fogo interior nosso. Então a mente vai pondo coisas ali e que são consumidas pelo fogo mesmo, mas com aquela fumaça. Então assim, cadê o fogo? A gente nem enxerga o fogo de tanta fumaça. Então a gente fica obstruído na visão, na percepção, por aquela fumaça. E essa fumaça tóxica é a nossa mente. A nossa mente é essa fumaça tóxica. E ali a gente não consegue tirar, limpar, a mente não sai. E você quer dormir, mas você não consegue dormir, porque é pensamento, é outro pensamento, é outra coisa. E aí vem um assunto, outro assunto, vem do passado, vem do futuro, preocupação. Tudo fazendo aquela zona, aquela fumaça na nossa cabeça, e a gente perde a conexão com esse fogo, Então o nosso trabalho, metaforicamente, é tirar essa fumaça. E que fumaça é essa? A mente. Excesso de pensar. É um grande terror, é uma grande fumacê que nós estamos vivendo, que a gente está sendo estimulado o tempo inteiro, e ali, por causa disso, a gente vai perdendo a conexão com esse fogo que está dentro de nós. Então, nesse fogo puro, limpo, ele é o fogo nosso interior, a nossa consciência, que quando a gente consegue entrar em contato sem essa fumacê, você vai sentir que ali tem calor, ali tem clareza, ali tem tranquilidade, ali tem paz, ali tem clareza do que eu faço, não faço, ali tem transmutação dos nossos processos. Então é isso. Então eu queria finalizar aqui com vocês hoje esses 7 chakras. Na próxima semana eu vou ver que assunto que nós vamos recomeçar, embora eu já esteja aqui mas eu vou deixar ele clarear aqui na minha cabeça um pouquinho mais, para ver qual assunto que eu vou retomar na próxima semana. Muito possivelmente sobre a mente.
eu estou muito querendo falar sobre esta tal mente. Esta mente que mente, esta mente, que essa fumaça, como é que a gente vai lidar com esse fumacê que é o que fica aí na nossa cabeça o tempo inteiro, impedindo a gente de enxergar o fogo. Então, meus queridos, muito obrigada pela presença, para que a gente equilibre todos esses chakras, finalizando, o ponto é o estado de presença. O ponto é este. Observe se você está presente ou se você está perdido no fumacê da mente. Então, vai ficar perdido mesmo. Não estou falando que você não vai ficar, mas só perceba que você está perdido no fumacê. Então, um grande beijo a todos vocês.